Este é o segundo workshop da sessão de 5 workshops que a ARTE está a realizar. O tema desta sessão é então tricalco, pormenização de armaduras em modelos estruturais de betão. E nesta sessão vamos essencialmente abordar esta possibilidade que o tricalco tem, que para além de calcular as estruturas e fazer a sua comprovação, também fazer o dimensionamento das armaduras e a sua pormenorização e detalhe para o projeto. Vamos também ver uma outra faceta que será a preparação do projeto final, onde vamos arrumar em folhas portanto, e preparar a composição final dos desenhos em projeto. O que é que devemos rever antes de calcular a estrutura? Ou seja, o que é que nós temos de preparar num cálculo para que depois os desenhos saiam consoante aquilo que nós pretendemos? Esta é capaz de ser uma das principais situações que temos de tomar atenção quando se faz o cálculo de uma estrutura para a obtenção dos seus desenhos de armaduras. Ou seja, que as opções e tudo o que nós pretendemos para o cálculo corresponde à realidade do que vai ser executado. Como controlar as armaduras obtidas? Bom, esta é daquelas situações que é impensável nos dias de hoje alguém indicar que esta armadura foi aquilo que o programa deu. Não, nesse tipo de situação não é certo atualmente. O utilizador tem de ter controle absoluto sobre tudo o que é apresentado de resultado de armaduras pelo programa. E, portanto, há que haver opções gerais para toda a estrutura, que dê um critério geral de armaduras que possa ser aplicado a todos os elementos, mas que há também a possibilidade de definir opções particulares para cada elemento, porque nem todos os elementos na estrutura estão em iguais condições e, portanto, não necessitam de ter a mesma opção para todos os elementos, seja mais penalizador ou menos penalizador, mas há que poder personalizar. Como ler os desenhos, ou seja, também é uma situação importante, um desenho que se apresente para uma obra tem de ter uma boa legibilidade em termos de qualidade de desenho, mas também uma boa facilidade de interpretação para pessoal com menos formação, que veja os desenhos pela primeira vez e, portanto, há que ter uma leitura simples e fácil. Como organizar, e também aqui neste caso, não haver excesso de informação nem falta de informação nos desenhos. O grau de informação que os desenhos podem conter também é configurável, portanto, há que pôr num termo equilibrado para o tipo de executante que vai haver na obra. Como organizar o projeto final? Lá está. Como preparar em folhas todo esse projeto? Muito bem. Vamos aqui verificar então o que é que serão os temas principais. Os temas principais que vamos ver serão as preferências que o programa tem. Ou seja, antes de calcular, há que verificar a geometria, que a geometria não tem erros para que podemos avançar para o cálculo. Identificação dos elementos para depois serem organizados no cálculo. E há que prever as opções de cálculo e as opções de desenho. Então é isso que vamos passar aqui a fazer no programa. Eu tenho aqui uma estrutura, podia ser uma estrutura qualquer. O procedimento que eu vou explicar não é importante a estrutura em causa, ou seja, obviamente que é importante a nível depois de quantificação das opções, a nível de critérios específicos que a estrutura possa ter, mas a informação geral da estrutura será corrente e portanto, possível de extrapolar para qualquer outra estrutura. Portanto, este é só um exemplo, não vou digamos que me preocupar muito em estudar este exemplo. Já é um exemplo de uma estrutura que temos um piso que tem sapatas dentro de fundação onde arrancam pilares de betão. Temos um segundo piso onde tem laje aligerada, portanto, em que vemos que é vigota dupla, porque tem dois tracinhos de vigota, portanto, duplo duas vigotas nestes panos. Depois temos então um outro piso, o 600, onde temos aqui então uma laje maciça. Portanto, a laje maciça visualiza logo que é para este tracejado verde, que é indicativo que é uma laje maciça. E depois temos então dois planos de cobertura. Sendo que este plano de cobertura tem uma pequena particularidade, vou aqui ativar em simultâneo, é que estes planos não têm qualquer pilar no interior. E isto será de certeza com uma informação que terá a ver depois com o cálculo da estrutura e também terá a ver depois com as armaduras que vão se obter. Portanto, isto não tendo aqui nenhum pilar, não tendo aqui nenhum pilar no centro, estes pilares extremos vão sofrer as cargas que se geram desta decomposição da componente inclinada, ou seja, as cargas que vêm aqui vão sempre compor uma componente vertical e numa componente horizontal e, portanto, estes pilares aqui é normal que a sua deformação faça qualquer coisa como isto. Vamos aqui analisar então o que é que há que preparar ou que rever de opções antes de calcular uma estrutura. Seja ele o modelo que for, esta explicação que eu vou dar é uma explicação que é aplicável a qualquer estrutura. Obviamente ajustável, mas a explicação base poderá ser sempre a mesma. Cheguei à conclusão que a estrutura está terminada. Já introduzi a minha geometria, pus os meus elementos estruturais, pus as dimensões deles,
pus as ações na estrutura, ou seja, a estrutura está carregada com as ações todas que eu pretendia. As secções já estão todas definidas também, portanto já defini secções para as quais quero ensaiar a estrutura, verificar se ela é executível com estas secções, e portanto quero avançar para o cálculo. Então, para avançar para o cálculo, eu sugiro que se verifiquem algumas opções. Uma muito importante, começamos pelo menu de fecheiro, que destaco, serão as preferências do programa. Porquê? É aqui que vocês vão poder escolher o idioma, segundo o qual poderão apresentar as listagens. Imaginem que tem um cliente num outro idioma que não o português, poderão selecionar esse idioma. O regulamento, poderão indicar o regulamento para o país para o qual é para dimensionar esta estrutura. Portanto, tem aqui desde Espanha, Eurocódigos, Portugal, Estados Unidos, Brasil, México, Argentina, Chile, etc. Portanto, temos aqui muitas legislações que estão disponíveis. Um tema importante também, se no país onde vão trabalhar utilizam a classificação dos botões segundo o Eurocódigo 2, ou seja, os Cs, ou se utilizam os Bs, como antigamente. Portanto, esta é a opção que faz essa diferenciação. Em termos de armaduras, quais as armaduras que se vão utilizar nesse país? Que serão os diâmetros comerciais, todos os sequenciais de 1 a 32 mm, polegadas, oitavos de polegada, depende do que é. Portanto, normalmente para Portugal e a África, portanto, normalmente são sempre estes os diâmetros mais correntes. Sendo que conversão em diâmetro 14 arranja-se em Espanha, mas nos restantes países é um bocado complicado de arranjar. Então, como tal, eu desativei a utilização de diâmetro 14. Quer dizer que o tricálculo, quando faz nos cálculos, faz logo 12 para 16. Ignora, portanto, o diâmetro 14. Portanto, estes são os temas mais importantes para rever neste menu de preferências, que será a regulamentação, as armaduras e o idioma. Um tema essencial pelo qual não se pode avançar será na geometria a verificação. Se houver erros de geometria, não podemos avançar para o cálculo. Então eu posso verificar a geometria e ver se há algum erro. Esta estrutura, por acaso a geometria correta, poderão haver as estruturas com avisos, mas é importante que não tenham erros. Advertências poderão haver, agora erros é que, enquanto houver erros, não podemos avançar para o cálculo. Então a estrutura, teoricamente, geometricamente, está passível de ser calculada. Agora, a nível de ações, já introduzi todas as ações na estrutura. O que é que há que rever aqui? Aqui há que rever dois temas importantes. As opções. Nas opções, vamos aqui então identificar os tipos de combinações, se queremos o vento ativado, se queremos o cisma ativado. Portanto, a nível de combinações, podemos aqui configurar combinações explícitas, em que o usuário poder criar e configurar os seus tipos de combinações. Existem, portanto, vídeos com explicação disto no nosso site e o objetivo da sessão de hoje não é abordar estes temas. Tipos de combinações, em que também é importantíssimo reverem, se forem para as automáticas, a mesma forma reverem as combinações que estão a fazer. Portanto, e nessa revisão, aqui para as automáticas, devem sempre verificar que estão a utilizar os coeficientes de combinação e os coeficientes de segurança para aquilo que pretendem calcular. Ou seja, por exemplo, nas sobrecargas, se eu tiver a calcular um edifício de escritórios, que é aqui o caso, 07, 06, 04, este edifício de escritórios tem a usar os precisos de combinação para esse efeito. Mas se fosse um edifício de habitação, deveria alterar os precisos para 04, 03, 02, segundo o RSA seria os valores para habitação. Portanto, há que rever, portanto, de acordo com a utilização que o edifício vai ter, os coeficientes. O vento, se for ativado, pode-se ativar aqui, mas atenção, o ativar aqui implica que devemos indicar na estrutura, por exemplo, as fachadas que recebem o vento também. E sismo, se for ativado, temos também aqui a ativar ou não, e portanto, se for então o caso, podemos ativar o sismo estático, o sismo dinâmico, o método genérico, portanto, aquilo que for. Portanto, é possível então fazer estas ativações de opções aqui. Portanto, isto são opções para ações. A nível de secções, aquilo que eu tenho a sugerir é um pouco também que refiro aqui para o menu de cálculo. O menu de cálculo que é importante a referir neste momento é os materiais, ou são os materiais. Os materiais podem definir aqui qual é que é para cada elemento estrutural, para vigas, para pilares, para muros, portanto, para todos os materiais que quiserem, por o mesmo material para tudo, qual é que é o tipo de tão e o tipo de aço a aplicar. E, portanto, este será o material que será aplicado, neste caso, para todos os elementos estruturais. Se quiserem diferenciar, poderão dar um material para um elemento, outro material para outro elemento, podem aqui alterar, portanto, estão a ver, podem, enquanto selecionam, ele vai ajustando. No caso da estrutura metálica, no caso da estrutura de madeira, no caso de haver alvenarias, no caso de haver alumínio, portanto, tem aqui as várias características para vários materiais que tenham no vosso modelo. Agora, quando num perfil metálico se escolhe o tipo de aço, não afeta o modo de elasticidade, mas no botão afeta. Portanto, se eu escolho uma classe de botão ou outra, pode alterar o modo de elasticidade. Então, é possível aqui no programa também fazer esse ajuste. Perfis de membros, vir aqui à base de dados de perfis e secções, e, por exemplo, na parte de botão, posso vir tanto aos perfis retangulares ou circulares, ou aquilo que eu tenho utilizado na estrutura, e podemos, por exemplo, alterar aqui o modo de elasticidade. E o modo de elasticidade do tricálculo tem aqui um modo de elasticidade definido, mas eu posso recalcular este modo de elasticidade de acordo com a regulamentação, ou seja, eu tenho um 28.8 neste momento aplicado, mas
ao calcular, vai-me pôr o módulo de elasticidade do material do C3037 que eu escolhi há pouco ali atrás. O que é que isto faz? Faz com que eu encontre o módulo de elasticidade real do material que me interessa. Portanto, e assim ajusto o módulo de elasticidade ao material escolhido. No entanto, chama a atenção de que existe esta possibilidade de que se possa entrar com uma velocidade diferente. Porquê? Eu agora estou a considerar os 28, cancelei, não aceitei aquela opção. Ou seja, quer dizer que considerar 28, eu considerar uma velocidade mais baixa, quer dizer que a estrutura vai ter maior disponibilidade. Ou seja, se eu for trabalhar com um país em que, fazer um projeto em que não me garantem, digamos, os materiais, a qualidade dos materiais que eu pretendo para o projeto, posso entrar na verificação de armaduras com o material que eu pretendo, mas a nível do modelo considerar uma maior disponibilidade e ajustando para isso os módulos de elasticidade. Se tivesse aceitado, o programa pedir-me para reatribuir as secções, que é esta função que aqui está, ou seja, ele reatribuía as secções todas com o novo material que foi agora definido. Isto para membros de, portanto, perfis de secções de barras, tanto pilares, vigas, etc. Para lajes, temos aqui a opção, lajes maciças, lajes fungiformes geradas, lajes de fundação, é tudo igual para todas, as lajes de escada, em que podemos vir aqui também e ter aqui um módulo de elasticidade e podemos recalcular de acordo com o material. Portanto, ele recalcula e põe aqui o valor do material que está escolhido nesse momento. Portanto, módulos de elasticidade são configuráveis também, assim como o material a aplicar. Agora, então neste caso tínhamos a estrutura em termos de opções principais de geometria de concepção definida. A geometria da concepção do nosso modelo definida. O que é que haveria aqui mais a fazer? Há aqui algumas situações interessantes. Uma que não afeta em nada ao cálculo, é só mesmo para a identificação dos elementos, que é esta que aqui está. Em geometria de barra tem uma função que se chama nome automático. Esta função o que vai fazer é identificar os pilares com um nome, identificar as vigas, se quiserem, com um nome, os linteiros de fundação e vigas flantes com outro nome. Por exemplo, eu aqui optei por identificar os pilares com a letra P. E, portanto, todos os pilares começaram pela letra P. P1, P2, P3. As vigas, optei por não dar nomes às vigas individuais, mas sim dar nomes aos linteiros e vigas flutuantes, em que quer que todos comecem pelas letras L e F, lintel de fundação. E então, ao aceitar, o programa renomeia todos os elementos e dá a identificação de nome a cada peça. E isto porque, estão a ver aqui, pilar P4 e a secção 40 por 25. E aqui em baixo, lintel de fundação 3. Poderemos ativar e desativar a representação da numeração das barras, do nome dos pilares, aqui nestas funções, em geometria barra, desenhar. Tem teclas de atalho F1 e Shift F1. Então vamos só experimentar aqui, eu fazer as teclas de atalho. F1, ligou-me também o número da barra. Esta é a barra número 10, esta é a barra 44. Mas no fundo são ambos o P4. Portanto, esta é a barra interna, o outro é o nome que foi atribuído. Portanto, é possível ligar e desligar qualquer uma destas informações que estão no ecrã. Portanto, tudo isto é possível de ativar e desativar. Portanto, isto em termos de informação. Esta informação que vamos aqui arrumando no ecrã e preparando também vai depois influenciar os desenhos, como é óbvio. Portanto, identificamos nomes às peças. Para as vigas, eu sugiro, obviamente há mais métodos de trabalho, mas este é um método que eu sugiro, organizar as vigas por pórticos. Este aqui poderia ser as vigas do pórtico, se este fosse o pórtico 1, era o pórtico 1 este aqui. Era a viga do pórtico 1 na cota 300, a viga do pórtico 1 na cota 600, a viga do pórtico 1 na cota 900, portanto, seria depois identificadas. Isto é as vigas por cota e por pórtico. É um método de organização e eu tenho aqui, já aqui criados os pórticos. Pórtico 1, 2, 3, 4, numa direção. Na direção é o A, B, C e o D. Portanto, tem então os pórticos criados por direções com letras e números. Como é que isto se fez? Fez-se aqui na função de geometria pórtico automático. Na função de geometria pórtico automático, então permite que o programa automaticamente pesquise em toda a estrutura os alinhamentos que encontra, sendo que eu posso pôr os pórticos por ordens, vai do pórtico 1 até ao último que exista. Ou então com aquilo que eu fiz ali, quadrícula de alinhamentos, letras numa direção, números noutra direção. Um tema que também pode-se fazer é identificar uma tolerância. Se tiver duas vigas que têm em planta uma inflexão até x graus, não fazer pórticos diferentes, fazer um único pórtico. E então, se eu neste caso preciso de uma tolerância de 15 graus, portanto, vigas que em planta têm uma inflexão até 15 graus, ele faz sempre o mesmo pórtico. Um pórtico quebrado, não é um pórtico plano, mas faz um pórtico com uma única identificação. Podemos ir até 45 graus. Portanto, são, digamos que, funções para facilmente gerar estes pórticos. Mas, obviamente que dá para fazer pórticos manualmente, se quiserem criá-los manualmente também. Muito bem. Então, vamos assumir que está isto tudo feito, portanto a estrutura está organizada, vamos agora pôr a calcular. Para pôr a calcular a estrutura, fazemos aqui o cálculo automático
e podemos selecionar o que é que queremos calcular. Queremos calcular todos os elementos, só alguns, estão a ver? E normalmente o tutor armado sugere o cálculo uma só vez, que nos dá um maior controle sobre aquilo que é feito. Ou seja, o programa calcula, termina, e depois diz quais documentos é que têm erro, quais é que não têm erros, e portanto dá-nos a opção de estudar esses erros. O cálculo recursivo é um método, digamos, de força bruta. Não resiste uma secção, põe uma secção também acima. E isso, obviamente, que a nível do armado, como nós sabemos, poderá ser às vezes contraproducente, porque podemos estar a puxar mais rigidez para zonas da estrutura que não nos interessem. E se calhar, às vezes, com uma outra opção de armaduras, um outro critério estrutural, podíamos ter uma solução muito mais otimizada. Portanto, daí a sugestão. O armado façam o cálculo uma vez e depois analisem os erros que dão. Poderia aceitar aqui e fazer o cálculo. Agora, aquilo que eu tenho estrutura já calculada, por isso é que eu não calculei, portanto só para não estarmos aqui a perder tempo nestes 60 minutos a olhar para o ecrã e correr o cálculo. A nível de opções de cálculo, eu também se calhar punha a calcular com que opções. E isto é muito importante. Temos aqui a parte de opções de cálculo do programa, caso não tenham isto ativo no ecrã, podem ativar aqui no menu de cálculo. Opções de cálculo, liga-se aqui. Portanto, este separador de opções de cálculo permite controlar as opções de cálculo de tudo o que está aqui, ou seja, uma pessoa meter a calcular sem nunca ver as opções antes, é um bocado calcular às cegas, e o que sair é a tal solução. Foi o que o programa deu. Foi o que o programa deu porque ele tinha definido por defeito, porque o utilizador não olhou para as definições. Então vamos olhar para as definições, vamos pôr como nós queremos armar as coisas, como nós queremos que a estrutura funcione. Então temos aqui as opções de cálculo de esforços. As opções de cálculo de esforços é um menu importantíssimo. Porquê? É aqui que se toma uma grande decisão se esta estrutura vai ser analisada em segunda ordem ou não. E caso seja analisada em segunda ordem, podem ter esta opção aqui de limitar o número de combinações. Ou seja, considerar só algumas das combinações mais favoráveis em segunda ordem e o resto em primeira ordem. Portanto, como sugestão, darei a sugestão para desativar isto, ou seja, não limitar as combinações que são feitas em segunda ordem e em primeira ordem, ou seja, fazer tudo em segunda ordem. Desta forma, terão de certeza que todas as combinações, todas as hipóteses foram tratadas em segunda ordem. Portanto, esta opção de limitar combinações poderia ter vantagem em estruturas que tivessem um tempo extraordinário de cálculo e pudesse valer a pena poupar algum desse tempo, fazendo a segunda ordem só nos casos mais favoráveis. Mas, como os tempos de cálculo são bastante rápidos, provavelmente não se justifica isto para a grande generalidade das estruturas que tenham para calcular. Esta estrutura, por acaso, não calculei em segunda ordem, portanto, vou deixar ficar assim. Temos aqui outras opções interessantes, que é considerar a dimensão do pilar em lajes, ou seja, o programa considerar a forma, a dimensão dos pilares no cálculo das lajes. Não considerar que o pilar, que é um elemento pontual, seja uma barra, então considerar a forma deles mesmo. É uma opção. Eu normalmente acho que isto para as estruturas de pequenas dimensões de pilares não justifica, só as estruturas em que realmente o pilar tenha dimensões consideráveis e, portanto, vale a pena essa opção. Aí poderá começar a fazer alguma diferença. Ser um pilar de 1 metro por 1 metro, de certeza que faz alguma diferença no cálculo da laje do que ter um pilar de 20 por 20. Portanto, esta opção aqui, ligá-la quando entenderem que tem uma estrutura que vale a pena ligar isso. Cálculo de corpos geométricos é muito interessante também, porque o programa pode passar a calcular as peças de acordo com esta secção e não com a barra que está definida. Então isto serve, por exemplo, para que caso? Então, vejamos aqui. Nesta análise deste pórtico que eu aqui tenho, eu tenho aqui no pilar extremo um pilar de 40 por 25, em que concorrem a este pilar vigas com 25 de largura. E as vigas está tudo alinhado para o lado de fora. Vou aqui ativar até para se ver as secções. Ver se visto de cima se calhar vê-se melhor. Cá está. As vigas de 25 de largura estão a concorrer com a face da estrutura do pilar, ou seja, quer dizer que este pontinho que aqui está é a barra do pilar, este aqui. Mas esta secção do pilar está ao lado, não está no mesmo sítio, porque eu alterei o posicionamento do pilar para ficar alinhado com aquilo que era o suposto ser a concepção estrutural ideal. Então, assim sendo, a barra é um alinhamento, esta secção é outro alinhamento. Queremos calcular a estrutura por qual dos alinhamentos? E é isso que esta pergunta responde. Cálculo de corpos geométricos. Se estiver ativo, o programa considera para cálculo esta secção. Se não estiver ativo, considera para cálculo a barra. Portanto, isto é uma opção que, voltamos à mesma solução, se tiver um pilar 20 por 20, com 5 cm de posicionamento de excentricidade, é capaz de não fazer grande diferença no cálculo. Se tiver um pilar de 1 metro, todo puxado para uma das extremidades, é capaz de fazer diferença. Portanto, a minha sugestão é desliguem isto, liguem quando tiverem estruturas que justifiquem então essa opção também. Depois, a nível de armaduras de barras, como é que o programa vai calcular as armaduras dos pilares e vigas? Então temos opções gerais para todos os pilares e vigas e opções particulares. Nas opções gerais será o primeiro critério a definir, ou seja, quando se faz um cálculo da estrutura, pilares e vigas normalmente são as peças mais numerosas e, portanto, como tal, são aquelas que podem consumir mais trabalho. Portanto, é bom, se calhar, primeiro verificar se a estrutura é execuível. Como é que eu verificaria isso? Daria um critério geral aberto
em que permitiria um leque de armaduras razoável para esta dimensão de estrutura e verificaria se o cálculo era execuível ou não. Se não o fosse, então teria de se rever a estrutura ou então permitir aumentar o meu leque de armaduras. Sendo verificada a estrutura, já sabemos, ok, a estrutura é execuível até este limite máximo, quer dizer que tudo o que tiver dimensionado será daí para baixo. Então podemos depois a seguir otimizar as opções de cálculo para produzir os desenhos finais com as armaduras como nós queremos. Mas este balizamento vai-nos dar uma ideia se a estrutura é execuível ou não. Eu aqui tenho estas opções definidas neste momento. Tenho armadas as vigas com ferro 12 de montagem, quer superior, quer inferior, e a armadura de alma está a começar de ferro 12 para cima. Sendo que a armadura superior e inferior de montagem está a ser contabilizada aqui, é considerada logo como estrutural. É resistente, quer a superior, quer a inferior é resistente. Para este cálculo, não permiti verões em duas camadas, ou seja, eu quero tentar armar as vigas todas sem fazer duas camadas de armaduras. Se depois houver alguma mais solicitada e que precise de mais armaduras, temos esta carta na manga que podemos usar ainda, que é permitir uma segunda camada de armaduras, se assim o entendermos. Mas por defeito já sabemos que não vai estar permitida essa opção para nenhuma viga. Reforços. Então se esta armadura de base for suficiente, está a peça armada. Não é suficiente, tem necessidade de pôr reforços. Até uma quantidade máxima de 5 varões de reforço por cada face de viga. Quer na face superior 5, quer na face inferior 5, mais a montagem. Portanto, se concordarmos com esta densidade de armaduras, temos que colocar aqui. Então, e se por acaso os 5 varões não couberem lá, por causa da largura das peças, não o permitir? O programa só coloca até onde puder. O programa não vai colocar nunca nenhuma solução que não seja dentro da regulamentação escolhida. Reforços, ferro 12 a ferro 16, quer dizer que estes varões colocados poderão dar dentro deste leque. Porquê que não pomos opções deste tipo? Ferro 8 a ferro 25, assim dá para todos os casos. Dá. Poder até dá. Só não serve para projeto, não serve para nada. Porquê? Porque vocês tanto poderão colocar ferro 25 de reforço com montagens de 12, como ferro 8 com montagens de 12. A lógica é não nenhuma. Portanto, ou seja, isto basicamente seria o utilizador estar a dizer ao programa, faz o que quiseres, porque o que o programa der, para mim está bem. O que não me parece já a postura de um projetista. Portanto, a postura do projetista será dizer, quer armar com este controle, consegue armar como nós queremos, perfeito. Não consegue armar, apresento o erro, explico porquê, e depois nós logo estudamos o que é que se passa. Pilares. Em pilares temos aqui então a montagem dos pilares, ferro 12 a ferro 16. É, digamos, a opção que aqui está permitida. Havendo opções de uniformizar estes resultados. Mínimo número de varões, ou seja, o programa optará por escolher sempre soluções que tenham menos número de varões do que soluções com diâmetros mais pequenos e mais quantidade de varões. Portanto, é uma opção. 4 faces iguais. 4 faces iguais vai obrigar que as 4 faces do pilar tenham igual armadura. Ou seja, não permitirá pôr mais armadura numa face do que na outra. É interessante para quando temos pilares de tamanhos de faces iguais. Igual diâmetro. O diâmetro na esquina do pilar tem de ser igual ao diâmetro do varão que é utilizado na face do pilar. Não pode ser nas esquinas um diâmetro superior e nas faces um diâmetro inferior. Esta opção aqui o que faz é uniformizar esse critério. Homogeneizar em altura. Homogeneizar em altura é uma solução interessante. O que isto faz é que, ao longo dos pisos, visto por exemplo um edifício em alçado, temos um pilar a atravessar o edifício em alçado. Portanto, isto é uma vista de alçado. Isto é um pilar vertical. Portanto, os diagramas de esforços podem dar qualquer coisa assim. Por exemplo, este aqui tem mais esforço, está na base, este aqui tem um bocadinho menos, está aqui no piso intermédio, este aqui vai ter um esforço maior por causa do sismo, outra coisa qualquer que puxa mais por ele. Então, como é que o programa vai tratar esta situação? O que o programa vai fazer é que, a nível de consideração de esforços, este pilar de baixo este é o valor máximo, este aqui é o valor máximo, perfeito. Este pilar aqui, não, este não é o valor máximo é o equivalente a este, assim. E aqui, este também não é o máximo, o equivalente ao máximo é este aqui. Então ele vai considerar para cálculo um diagrama assim, corrigido, com base nos pilares vizinhos. Então, homogeneizar em altura o que vai fazer é homogeneizar as armaduras dos pilares em altura, ou seja, não havendo grandes saltos, este está na armadura máxima, este está na armadura mínima, este está na armadura máxima. E assim não acontecerá. Este aqui terá uma armadura, este terá uma armadura que terá uma variação menor que o de baixo, este terá uma variação menor que o de cima, ou seja, que haverá muito maior homogeneização das armaduras ao longo das alturas de pilares. Não haverá coisas, por exemplo, temos um pilar com 8 varões num piso, mas o piso aqui tem 4 varões, temos que fazer, cortar aquelas armaduras todas de um piso para o outro. Portanto, isso evitará, portanto, esse tipo de situações. Aqui, número máximo de varões em pilares retangulares por face e em pilares circulares por face também. Nos tribos, temos aqui então os tribos a aplicar. Nos tribos temos aqui então o diâmetro mínimo e o diâmetro máximo autorizado. Separação mínima, separação máxima. Então, separação máxima, o programa não sabe calcular a separação máxima de acordo com a legislação. Claro que sabe. Mas existem situações em que o projetista pode querer estabelecer um valor máximo abaixo da legislação. Então, assim sendo, pode aqui identificá-lo.
Por defeito, isto aqui vem com o valor de 60, que é o valor, digamos, é um valor que nenhuma legislação atinge nunca. Portanto, vêm protegidos contra isso. Mas, de qualquer forma, eu posso chegar aqui e estabelecer. Por exemplo, se estivesse a fazer um projeto para os Açores, para as Ilhas dos Açores, devido à atividade sísmica, por norma, vamos fazer estribos no máximo de 15 cm. Portanto, apesar da legislação me permitir mais do que isso, mas, como situação local, não queremos fazer nunca estribos em vigas abaixo de 15 cm. E podemos estabelecer esse critério ao programa. Possibilidade de fazer simetria de estribos, ou seja, põe um estribo de um lado, põe do outro lado da viga também, e permitir estribos duplos também, se for o caso. A armadura de suspensão. O Tricalc continua a ser o único programa no mercado que calcula a armadura de suspensão integrada. Ou seja, se tivermos uma viga pendurada, mas que leva um pilar em cima, ou que tem outra viga agarrada a ela, e que tenha necessidade de colocar a armadura de suspensão, podemos indicar aqui qual é a percentagem de cargas que queremos que sejam consideradas de suspensão para um caso desses. Se tivermos uma viga com laje em baixo, laje em cima, podemos dar também a percentagem de cargas que entram em suspensão. Se tivermos uma viga invertida, portanto, dizer que, por exemplo, 100% das cargas estão a entrar em suspensão nessa peça. Portanto, o Tricalc faz logo o reforço dos tribos para as armaduras de suspensão que são calculadas. As flechas, a verificar, depende do regulamento que tenham escolhido, portanto, é basicamente a pegarem no regulamento e porem aqui flechas ativas em vãos e em consolas, e flechas totais para vãos e para consolas. Pronto, e porem então os valores que correspondem para cada caso. Portanto, tem uma relativa L sobre um vão sobre um valor de relação, um valor absoluto em milímetros, ou então um valor de relação mais um valor em milímetros. Está aqui uma opção que eu até sugeriria desativar, que é aumentar a armadura devido à flecha. Esta opção aqui é muito boa. Se tiver uma viga com flecha, o programa tem a opção de automaticamente corrigir o problema de flecha por reforço de armaduras, sendo que pode aumentar a armadura superior e inferior, ou até aumentar a armadura superior em caso de consolas, ou inferior no caso de vigas em vão. Pronto, mas eu normalmente sugiro o seguinte, desliguem. Se houver uma viga com problema de flecha, se calhar muitas vezes nós preferimos até subir um bocadinho a altura da viga do que ir logo reforçar as armaduras. Portanto, assim, se esta opção estiver desligada e mandarem calcular, se houver algum problema de flecha, aparece lá marcado viga tal, problema de flecha. E vocês tomarão a decisão, têm esta carta na manga de solucionar o problema com armaduras, imaginemos que estamos no limite da arquitetura, não temos forma de aumentar a altura da viga, então temos esta cartada para resolver o problema com armaduras ainda. Se não, se a arquitetura nos permite por uma altura de viga maior, se calhar podemos optar então por fazer um aumento de secção nessa sua altura. Nas várias opções, temos aqui o controlo dos recubrimentos, temos o controlo da fendiação, há a possibilidade de fazer redistribuição de momentos seletores e consideração de momentos seletores positivos mínimos para barras, é possível fazer essa definição aqui para barras, comprovação à torção, à flexão lateral, e aqui uma opção muito interessante, envolvente de armaduras. Bom, esta envolvente de armaduras é interessante porque o Tricalc poderá ir procurar vigas que sejam geometricamente iguais e com isso fazer depois a sua uniformização de armaduras. Bom, e isso faz-se, já agora vou explicar, assim que sair essa caixa, explico onde é que se faz estas considerações. A nível de encurvadura, temos aqui então, para cálculos de primeira ordem, se calhar a estrutura enquadra-se num panorama de nós móveis. Para um cálculo de segunda ordem, lá está, um panorama de nós fixos, que é uma das grandes vantagens do cálculo de segunda ordem, é que conseguimos ter secções muito mais económicas, porque à custa de um maior trabalho no cálculo do esforço, de uma análise muito mais rigorosa, vamos poder ter uma comprovação de curvatura muito mais económica também, que é estudo de nós fixos, em detrimento dos nós móveis. Portanto, esta é uma das grandes vantagens. Aqui na parte sísmica, temos então os critérios construtivos da capacidade dos nós, portanto, podemos aqui alterar o que aqui tínhamos aqui para aplicar ou não neste assunto. Portanto, agora diria OK, ele aceitaria as opções. Só não vou dizer OK para não perder o cálculo, para não termos de estar a fazer aqui recálculos da estrutura. Aquela opção que eu tinha comentado da envolvente de vigas, tem aqui então o controle. No menu de cálculo, armaduras de barras, envolvente de vigas. Neste menu, vocês podem controlar como é que querem que o programa faça a sua envolvente, ou seja, se encontrar vigas geometricamente iguais, mas que a diferença de armaduras entre elas vai até tantos centímetros quadrados, ou que a diferença de armaduras entre as peças é até 20%, basta mandar aqui aceitar e o programa vai pesquisar todas as vigas iguais da estrutura e vai tentar fazer essa uniformização das vigas. Obviamente, como isso vai implicar alterações de cálculo, ele vai retestar as flechas e fissurações e fogo para as novas peças. Porque toda uma armadura diferente, apesar de verificar, poderia dar alguma indicação. No entanto, ele avisa aqui que existem alguns problemas de flecha ou fissuração em algumas peças. Já podemos analisar onde é que se passa isto. Então, com esta envolvente que foi feita, temos então um relatório, em que temos aqui um resumo do que é que o programa fez. Então, observa-se aqui que o programa conseguiu agrupar estas duas vigas, aqui 4 vigas, 3 vigas, 2 vigas, 2 vigas, portanto, conseguiu agrupar estas vigas aqui
como iguais. Portanto, são vigas que em termos de geometria e armaduras são exatamente idênticas. Obviamente, se aumentarmos ali a tolerância, ainda mais uniformização vamos tendo, mas temos sempre aquele limite, o que é que vale a pena gastar a mais de material versus a sua uniformização. Muito bem, então esta estrutura, quando se calcula a estrutura, depois dá-nos a informação, listar erros, e diz-nos que erros é que existem. Neste caso havia aqui peças que têm ainda erros. Portanto, temos aqui vigas com problemas de resistência em planta, refletores, é falta de armadura longitudinal, todos estes erros que aqui estão. Temos aqui 4 pilares, que estão a queixar com problemas de resistência também. E temos aqui depois vigas com problemas de fissuração, refletor, tamanho, fissuração. Aqui não foi possível colocar a armadura necessária devido à flecha. Okay? Portanto, ou seja, quer dizer que esta peça aqui 2540 tem problema de flecha e, além disso, mesmo pondo mais armadura não soluciona o problema. Portanto, temos ali então a viga que está ali a pescar na estrutura. Portanto, qualquer erro destes, por exemplo, os 4 pilares, onde é que eles estão? Este e este. Vou selecioná-los, pôr aqui ver barra nó e para mencionar onde é que eles estão. Cá estão os pilares aqui identificados. Pronto, ou seja, estes pilares aqui são pilares que aparecerão marcados como erro, ou seja, tudo o que está aqui nesta listagem aparecerá-nos marcado com uma cruzinha vermelha que tem erro. Tudo o que não tem erro, quer dizer que não está nesta listagem, estará correto. Portanto, eu vou deixar ficar isto assim, porque também podemos ver então como é que aparecem os elementos com erro nos desenhos. Então vamos aqui ver agora resultados de armaduras. Armaduras, por exemplo, de pórticos. Vigas independentes, não sei se terei aqui alguma. Por acaso ainda ficou aqui alguma fora de pórticos. Temos aqui. E em pórticos, vamos lá ver, armaduras de pórticos. Portanto, provavelmente aquela viga estará fora destes pórticos que eu marquei aqui. Desenhar pórtico. Portanto, a diferença é que quando é em pórtico aparece logo o comboio completo de vigas, enquanto quando é desenhar viga aparece só viga a viga. O que é que temos aqui de leitura de armaduras? Portanto, temos aqui então, esta viga tem 2 ferros 12 de montagem superiores. Depois leva mais 2 ferros 16 de armadura superior, mais 2 ferros 16 de armadura superior aqui de reforço. Depois, cá em baixo, temos 2 ferros 12 de montagem, mais 2 12 com um comprimento e mais um ferro 12 com outro comprimento. Bom, esta é a leitura. Agora, isto como armar é um bocado uma arte, cada um arma como entende que é o correto, de acordo com a legislação, mas depois tem sempre o toque pessoal de como é que as coisas se armam. Há aqui vários critérios que podemos aqui pensar, e muita gente estará a olhar para isto e estará a pensar nas suas sugestões. Eu não poderei, por exemplo, em vez de ter aqui 2 ferros 12 e aqui 16 de reforço, passar esta armadura de montagem para 16 e pôr menos reforços? É uma pergunta interessante. Aqui, 2 ferros 12 de montagem, mais 2 12, mais 1 12. Não podiam fazer 3 12, não desperdiçasse um bocadinho mais e fazer 3 ferros 12 iguais, para não estar a fazer aqui mais um corte diferente? Muito bem. Então, porquê é que o programa fez assim? Fez assim porque nós permitimos. Não fez assim porque quis. Então, está aqui justificado. O programa pôs ferros montagens 12 e reforço até 16. Porquê? Porque foi autorizado. Se eu tivesse dito que quando armo com ferro 12 o máximo que permite é até ferro 12 de reforço, ele nunca colocará a armadura de reforço maior que a armadura de montagem. Nunca. Então, e essa peça aqui que precisava mais armaduras? Podíamos depois dar uma opção particular. E nessa opção particular diríamos esta viga então, essa viga pode levar então montagem superior de ferro 16 e reforço até ferro 16. E então aí já colocaria aqui ferro 16 no superior e já teria até 12 ou 16 de ferro 12 ou ferro 16 aqui de reforço adicional. Mas esta já seria ferro 16, portanto, porque aqui o indicávamos. Na inferior, ele está aqui a fazer isto porque ele precisa realmente desta armadura. Ele precisa de ferro 12 e 3 ferros 12. Porquê que pôs 3 ferros 12? Então pôs-nos porque nós permitimos até 5. Se nós não quiséssemos isso, tínhamos posto 2 como máximo e o programa chegar aqui 2 12. Não dá, então ele passa para 16. É o que ele tentava fazer, mas nós permitimos 5. Daí ele ter liberdade para fazer isto. Portanto, tudo o que está aqui é exatamente foi permitido pelo utilizador. Se não é o que o utilizador quer, é sinal que tem de rever as opções e pô-las como quer. Agora, neste caso aqui, existe aqui para este caso aqui dos 2 ferros 12 mais 1 12, existe aqui uma outra situação. Se o meu critério não fosse só questão de uniformizar os comprimentos, como eu tinha dito, e não uma questão de jogar com os diâmetros, basta vir aqui às opções de armaduras, e tudo o que está no ecrã dá para controlar. Portanto, estas são as opções de grafismo das armaduras, em que podem escolher a escala que sai o desenho, muito importante a altura de texto para o desenho, e agora vejam a lógica. Eu, por exemplo, tenho então um desenho à escala 1:50.
14 cm à escala 1,50 dá-me cerca de 2 ponto tal milímetros no papel. Muito bem. Se eu mudasse aqui a escala, por exemplo, para 1,20, eu para ter cerca de 3 milímetros no papel, se calhar tenho que ter aqui 6 cm. Estão a ver? Portanto, devem colocar sempre a altura de texto de acordo com a escala que queiram. Para quê? Para quando sair no papel, o vosso caractere, o vosso tamanho de letra, ande na casa dos 3 milímetros. Ok? Isto é o ideal. Portanto, 3 milímetros é uma letra que se lê bem, ou às vezes até menos, depende do tipo de letra, que se lê bem num projeto. Portanto, a ideia sempre é que, de acordo com a escala que escolham, ponham um correspondente altura de texto. Fator de escala para varões também é interessante, que é o que exagera aí a representação dos varões para que seja melhor. E aqui temos as unidades em metros ou em centímetros. Neste caso, temos a trabalhar com metros. Nas barras, cá está então o critério, que eu estava aqui a vir esta caixa para mostrar. Número de reforços por grupo, 2. Então o que é que fez aqui? Temos 2 ferros de reforço, fez um grupo de 2. Quantos é que sobraram? Sobrou 1. Então se eu fizer grupos de 3, ou até mais, grupos até 5 varões, que é o máximo que eu permito aqui. Ok. Então o problema, estão a ver, fez em vez de ser um grupo com 2 mais 1, não, fez um grupo até 5. E neste caso ficaram aqui os 3 juntos. Portanto, cá está. Então desta forma, quer dizer que nos desenhos nunca aparecerá mais do que isto. Um nível de reforço, e um nível de montagem e um nível de reforço. Um nível de montagem, um nível de reforço. Então, porque é que isto não aparecerá em nenhum desenho isso, garantidamente? Porque eu pus número máximo de reforços 5. E nas opções dos desenhos, disse-lhe que, nas opções de armaduras, disse-lhe que agrupar até 5. Portanto, quer dizer que se até 5 forem utilizados, ele agrupará os 5 só num nível. Isto que aqui está são tudo opções de grafismo para o desenho, ou seja, o desenho dá para limpar estas opções todas, dá para alterar o grafismo do desenho, portanto, há muitas formas de apresentar os desenhos diferentes. Pode ser assim as armaduras fora do desenho, ok? Podemos também colocar as armaduras dentro do desenho, dentro da viga. Podem aparecer aqui os varões. Pronto, há muitos tipos de desenho. Eu sugiro aqui o quarto desenho, 1, 2, 3, 4, gosto dele. Há aqui opções de grafismo que podemos aqui utilizar. O mesmo desenho pode ter aqui grafismos diferentes. Podem aqui ativar, desativar. Portanto, há aqui então muitas formas de fazer. Outra questão interessante também é esta, desenhar a seção dos pilares. Podem também desenhar a seção dos pilares. Ok? E então aparecem os pilares aqui desenhados também no próprio desenho da viga. É uma opção também possível de aparecer aqui. Ok. Agora, em termos de, por exemplo, quadro pilares. O quadro pilares também tem aqui uma série de opções. Ou seja, vou pôr os pilares organizados por nome, organizados de forma completa, ou seja, o quadro completo com todos os pilares, todas as cotas da estrutura. Quero desenhar todas as cotas da estrutura, tudo também. Os pilares ficarão nas colunas e nas linhas da tabela ficarão as cotas. E vou então colocar a secção dos pilares 2 vezes e meia maior do que a escala 1,50 que eu aqui tenho também. E também já agora também tinha aqui nas barras essa opção, fator de escala das secções por 2 vezes e meia. Ou seja, as secções estão a ser à escala 1,20, o pórtico está a ser à escala 1,50. Vamos lá mandar ver então 4 pilares. Resultados de armaduras, vigas independentes, pórticos, linteiros de fundação. Vamos então seguindo, vamos até chegar aos 4 pilares. O desenho de fundação. As opções são as mesmas, não há nenhuma explicação nova, a explicação é a mesma. É um desenho diferente, tem a sua grafismo, mas a leitura é muito similar. Temos aqui então os muros de cabo, não temos nenhum, para a contenção também não pusemos, casas também não pusemos nesta estrutura. Quadros de pilares. Cá está. Os tais 4 pilares marcados com erros estão aqui marcados com 4 cruzinhas vermelhas. E podemos aqui observar a armadura que ele lá tem, mas que diz que está com problemas de resistência. Podemos aqui observar que os pilares de cima têm muito mais armadura que os pilares de baixo. E recordam-se porquê? Porque temos a cobertura de 2 águas apoiada na cabeça dos pilares sem qualquer pilar intermédio. Passado este nível, onde estão aqueles grandes esforços, cá estão as armaduras muito mais ligeiras dos pilares inferiores. E, portanto, temos aqui então o pilar P1, P2, eu ativei aqui o geometria barra, desenhar nome, Shift F1, para que apareça aqui pilar P1, P2, P3, P4, escrito diretamente. Os pilares também têm aqui, com mais vigas, a função de retocagem, ou seja, eu posso ir aqui aos pilares e retocar aqui, por exemplo, um pilar, um pouco para perceber que a armadura está aqui colocada e também para fazer a sua peritagem, que também está disponível para vigas.
A peritagem, temos aqui as várias combinações para máxima compressão, máxima tração, máximos momentos e combinação péssima. E temos aqui a percentagem de aproveitamento que este pilar está a tirar, ou seja, o pilar 71,85% está sobredimensionado. Mas porquê que ele está sobredimensionado? Porque eu lhe pus uma secção de 40 por 25 que para este piso não tem grande expressão, mas para o piso de cima sim precisa, por causa desta questão particular que a estrutura tem, de ter a cobertura toda solta, com uma cobertura muito armado, toda solta, vai pegada nos pilares. Portanto, este pilar que aqui está, temos aqui então o pilar representado. Este pilar aqui está aproveitado a 96% da sua secção, este sim está bastante aproveitado. E o que é que condiciona? Máxima compressão, 96%, compressão, trações, não, trações não tem. Momento em Z, sim, 96% também. E momento em Y, portanto, ou seja, peço desculpa, temos aqui os fatores, portanto, das posições, dos axiais, temos aqui, portanto, as avaliações para cada uma das posições que ele trabalha. Portanto, máxima compressão, tração, momentos e a péssima, então, que é a mais favorável. Podemos também verificar aqui, a nível das informações que estão aqui disponíveis, momentos fatores de cálculo, resistentes, a armadura longitudinal que foi aplicada, a quantia geométrica, em que ordem está a ser calculado, foi calculado em primeira ordem, qual é que foi a combinação que está a condicionar o cálculo deste pilar, qual é que é a esbelteza, com curvadura, portanto, tudo o que foi contabilizado para este elemento, a nível de excentricidades, tudo, estará aqui então identificado. Okay? Portanto, para cada uma das situações temos então aqui o estudo da secção. Se alterar as armaduras, por exemplo, agora faço aqui, tenho 4 ferros 16, vou pôr aqui ferro 10, e em vez de dar ferro 16, aqui também ferro 10. Ou seja, mudei as armaduras todas para ferro 10. Ao preitar, não dá. Portanto, é logo indicativo que não dá. Portanto, logo para testar esta situação. Muito bem. E já agora, não sei se estavam aqui a observar o gráfico aqui de lado, mas destaca-se aqui que neste gráfico em que temos aqui o triaxial do axial mais os momentos, verificamos que este pilar está completamente arrastado aqui para a zona do momento. Ou seja, aqui é onde está a trabalhar. Ou seja, a nível de compressão está baixo, ou seja, a nível deste valor total de compressão está num nível relativamente baixo, não tem muita compressão, mas há aqui um grande momento de uma direção que está aqui a atuar. Portanto, é isso que se tira da leitura deste gráfico. Podemos aqui rodar o gráfico, a melhor visualização se assim quisermos. Ok. Temos aqui então. Ok, cá está. Temos uma melhor percepção se calhar neste ângulo de vista do gráfico. Okay? Muito momento de uma direção aqui aplicado. Isto, obviamente, que é traduzido depois também, podemos andar os gráficos da estrutura, já agora só por curiosidade, para ficarmos já com este tema encerrado e percebemos daquelas armaduras o que aconteceu. Temos então aqui este gráfico, por exemplo, resultados gráficos de momentos fletores em ambas direções, e em que vamos observar aqui os momentos fletores numa direção enormes, outra direção praticamente são mínimos, pequeninos, portanto, os grandes, e este pilar com um grande momento fletor, este pequenininho, este mais pequenininho, mas então, cá está, este é claramente o mais condicionado. Vendo isto em 3 dimensões, é possível também de tirar essa informação, por exemplo, podemos vir aqui aos filtros de visualização e ativar para que se vejam as armaduras de montagem. E então, assim, deste modo, vamos ver aqui desenhadas no ecrã as armaduras de montagem da peça. Provavelmente não estão calculadas aqui a preparação da obra, portanto, criar, atualizar a tabela de fabricação. Ok. Provavelmente as vigotas de pinhal não estão a verificar. Entretanto, recordo que todos os colegas que estão a assistir através da internet podem participar através do chat colocando as suas questões. Esta sessão, no final, terá um período de esclarecimento de 30 minutos, no qual faremos, portanto, o esclarecimento de todas as perguntas que forem colocadas no chat até esse momento, e também durante esse tempo também. Portanto, o programa está a calcular toda a fabricação. Ok, terminou.
Pronto, e agora sim, vemos a 3 dimensões as armaduras aqui colocadas e, portanto, vê-se o reforço que foi feito no pilar da parte superior em relação a este pilar aqui do nível inferior. Portanto, cá está então a necessidade de armadura adicional que está a ser aqui colocada. Okay? Muito bem. Mas percebe-se então agora porquê? Porque tem a ver com os momentos que lá estão aplicados na estrutura. Okay? Muito bem. Vamos então avançar para as lajes, que é o outro elemento estrutural. Portanto, cá estão os momentos, cá está a diferença de momentos, vê-se logo ali também nas armaduras obtidas. Vamos então avançar para a parte das lajes, que é também um tema muito interessante. Falta-nos uma explicação, peço desculpa. Para fechar aqui a explicação das barras, portanto, vimos que haviam elementos que ainda tinham erro. Então podemos dar as opções particulares de cálculo para esses elementos. Vamos então fazer isso. Vou tirar só daqui esta representação toda de cima do ecrã. Vamos então avançar. Nesta listagem de erros, nós tínhamos que chegar aqui à conclusão armaduras de barras, listar erros. E havia aqui, por exemplo, uma informação de que esta viga está com um problema de resistência. Portanto, esta viga aqui, que é a viga 38, tem 3 erros associados e, portanto, tem problemas de resistência. Então, podíamos tentar dar uma opção de cálculo particular só para essa peça. Então, essa peça está localizada na cota 300, no pórtico 2, e podemos dar a opção de toda a cota e todo o pórtico. E esta opção aqui afetaria toda a cota e pórtico. Se quiséssemos fazer de outra maneira, também podemos chegar aqui e selecionar a viga, diretamente na caixa, e escolher aqui, opções particulares. E então, esta opção afetaria só aquela viga, não toda a cota, todo aquele pórtico onde ela está inserida. Afetaria só a viga selecionada. Portanto, aqui podemos alterar, podemos agora permitir, se o problema era longitudinal, em vez de ter montagens de ferro 12, tentar agora com ferro 16. E pronto, e tentávamos ensaiar o cálculo com esta situação, sendo que ainda tínhamos que pôr 2 camadas, se fosse necessário. Pronto, e era só guardar isto. Ao guardar aparece lá a opção particular definida e, portanto, o programa calcula todas pelas gerais, mas aquela tem uma opção particular, seria depois calculada por essa opção. Bom, nas lajes, estava então a dizer, existe então a possibilidade de calcular as armaduras das lajes de uma forma também bastante expedita. As lajes normalmente levam uma armadura de base e depois levam reforços. A armadura de base pode ser uma armadura de base de varões ou de redes e podem ser calculadas por diâmetro de separação, em que o utilizador é que diz qual é que é o diâmetro que quer aplicar e qual é que é a separação em cada direção. Por exemplo, quer a armadura superior espaçada de 20, inferior espaçada de 20, a diâmetro superior 12 e da inferior 12, nesta direção. Na outra direção, de outra maneira. Portanto, podem aqui definir por direções, se quiserem. Se quiserem a mesma opção para 2 direções, é igualar aqui as opções em ambas direções. Se querem calcular uma laje vigada, se calhar interessa-vos só considerar ou não utilizar a armadura de base superior, ou seja, só considerar a armadura de base inferior. E, portanto, definem que quer ferro 12 afastado de 20 nas 2 direções, na inferior e na superior, porque leva reforços só e faz dispensa de armaduras a meio vão, se assim for necessário, ou se assim for possível. Portanto, isto são opções que podem aqui então utilizar. Agora, esta é uma forma de trabalhar que é o utilizador estipular as armaduras e para calcular os reforços dentro destas opções que aqui estão. Usar ferro de tanto a ferro de tanto, até um número máximo de varões por cada nervura da laje. Mas vocês podem fazer de outra maneira, uma percentagem. O programa que determina as armaduras da laje, percentualmente em relação aos esforços que elas têm. Portanto, vou pôr de ferro 10 a ferro 12, separação mínima 15 cm, nunca quero que a armadura base aperte menos do que 15 cm, depois modos de 5 em 5, e quero que a armadura superior vá absorver 20% de esforço máximo na armadura superior, e quero que a inferior vá absorver 80% de esforço máximo, ou seja, ele vai arranjar uma armadura dentro deste leque que absorva estas percentagens de esforço que elas têm, e o resto que faltar, aí sim, é que tem reforços. No caso de haver capitéis na laje, é possível também dar aqui logo as armaduras para eles, a verificação de pulsamento é logo feita integradamente com o programa, e nas várias opções temos aqui o controle geral de recubrimentos, cronometria e fendilhações. Recordo que o Trical permite calcular piscinas, depósitos, porquê? Porque ele faz a controle da fendilhação na face superior, face inferior das lajes, também nas paredes resistentes também faz face interior, face exterior das paredes, portanto é possível definir diferentes critérios de fendilhação para cada um dos elementos. Agora, com base nisto, o programa calcula então os desenhos das lajes. Vou mandar ver aqui um plano em forma de desenho, e nestes planos posso chamar desde um plano de fundações, a cota 0, nesta estrutura. Temos aqui a planta com as fundações. Aqui vou só mandar reatualizar o desenho. Desenhos, calcular.
tinha ali um pequeno desenho atualizado aqui para este cálculo. Agora, aqui nas opções de desenho, resultados, desenhos, opções, existem muitas opções para também controlarmos a apresentação dos elementos, por exemplo. Eu, por exemplo, para fundações, há pessoas que gostam, em vez de apresentar um quadro de sapatas, os desenhos dentais, é apresentar tudo logo num desenho. Depende da escala, como é óbvio, que tem possibilidade de imprimir, mas se calhar uma escala grande é possível tirar logo isto tudo de uma só vez, ou seja, com as armaduras, com as dimensões, com os dentais, tudo num só desenho. Há pessoas que preferem, em vez disto, uma tabela para as fundações, e em que tem uma tabela que identifica qual é que é a armadura, quais é que são os elementos, sapato, a dimensão, a altura, armaduras, etc. Também é possível fazer isto. Portanto, são tudo opções que dá para ligar e desligar aqui em qualquer momento. Em termos de apresentação das lajes, também há aqui opções para dizer o que é que queremos ver em qualquer momento. Quero ver a armadura inferior, a armadura superior das lajes, numa direção, na outra, portanto é possível de gerir tudo isso. E então, vamos aqui agora ver então aqui as lajes. No piso 300, tenho então aqui, não tenho aqui calculadas as lajes, vamos aqui calcular estas lajes geradas, cálculo, lajes geradas, calcular todas. Terminou, vamos lá ver então o desenho, cá está. Então aqui as lajes desenhadas, temos aqui a tabela com as suas armaduras, portanto com os seus tipos de lajes, tabela de lajes geradas, temos aqui a identificação da laje, qual é que é a ficha, a altura, a espessura, o material, o tipo de bobadilha que é colocada, portanto a armadura de distribuição, portanto aqui tudo aqui definido a tabela de cada laje. No entanto, as lajes em si também permitem ter lá a informação das armaduras, das vigotas que lá são definidas, e ainda é possível ainda fazer a reparação de cortes, portanto em qualquer laje é possível fazer cortes. Portanto, corte XY, apresentar aqui um corte, por exemplo, e largar o corte, por exemplo, aqui em cima. Portanto, tudo o que é seccionado é representado nesta visualização de corte. Okay? Agora, nas lajes maciças, que foi aquelas opções que estivemos ali a ver, podemos aqui ver como é que o programa fez. Estamos a ver aqui a laje maciça, ali a vermelho há um problema de pulsamento. Como é que ele solucionaria o pulsamento? Aumentar o pilar, aumentar a estrutura da laje, pôr uma viga, pôr um capitel, portanto, tudo isso eram soluções possíveis. Eu vou aproveitar aqui para mover as armaduras de base. Vou puxar esta armadura de base para aqui. E esta armadura de base para aqui. Neste momento, estamos a ver então a armadura inferior da laje. Portanto, temos aqui então a armadura inferior, nas duas direções. E o programa colocou aqui uma armadura de ferro 12 afastado 20 numa direção. E de ferro 12 afastado 20 numa direção, também outra direção. Aqui colocou alguns reforços adicionais que foram necessários. Reforços esses que estão aqui a ser desenhados por cada nervura de cálculo. Obviamente que isto não é uma leitura lógica para projetos, isto é uma leitura de trabalho. Se eu quiser transformar isto numa leitura de projeto, então o que vamos fazer aqui é fazer a distribuição de armaduras. Podemos dar os critérios nas opções de zonas, identificando quais são as separações mínimas, máximas autorizadas, entre os mínimos, entre os máximos, método de descrição de armaduras, método de representação gráfica, como é que queremos apresentar estas armaduras. E vamos fazer então aqui a distribuição de armaduras, por exemplo, pelo valor máximo. Seleciono aqueles varões e faço aqui uma banda de armaduras. Cá está. Banda esta que vai ter levar 26 varões, com afastamento 30 e de ferro 12. Pronto. E temos então aqui essa representação desta armadura. Portanto, 4,20 m, ferro 12 afastado 30. Eu não quero 4,20 m, quero 4 metros certos. Quero retocar, modificar e, portanto, posso alterar aqui também o comprimento. Okay? Portanto, então aqui esta zona representada, que também dá para mover esta armadura e, por exemplo, largá-la em qualquer local que pretendamos. Isto é a armadura inferior. Na armadura superior, eu, por exemplo, posso aqui alterar essa representação desta. Também posso pôr superior e inferior ao mesmo tempo, no caso seja uma estrutura que tenha pouca armadura, se calhar no mesmo desenho podemos fazer logo as duas representações. E pronto, temos aqui então a armadura de base, que acho que esta foi estipulada pelo utilizador, ferro 12 a 20. Penso que foi isso que eu depois deixei no final, não cheguei a guardar a nossa opção. Ferro 12 a 20 foi estipulado pelo utilizador e depois então reforços adicionais. Portanto, eu normalmente sugiro sempre, em vez deste método percentual, que é muito mais lógico e muito mais fidedigno do que estarmos um utilizador a fixar uma armadura e depois andar a aplicar experiências a tentar descobrir qual é que é a melhor armadura para a laje. Assim, percentualmente, podemos logo ficar com essa armadura definida na laje. Pronto, temos aqui então as zonas de reforço aqui identificadas. Novamente, se temos um corte na laje, corte, definir, marco aqui um corte, que apanha uma zona, por exemplo, de reforço, e aparece então
toda a armadura e pode ser identificada até, por exemplo, zonas de reforço, vou marcar, por exemplo, com R. Ok. Corte, por exemplo, A, B. Pronto, temos então ali as zonas identificadas. Portanto, retocar, corte, modificá-lo, identificar as armaduras. Cá está então. Armadura de zona, armadura de base, portanto é possível então ter as armaduras aqui identificadas por cada zona que se tenha. Muito bem. Agora pretendíamos preparar todos estes desenhos em folhas, ou seja, o objetivo era pegar e fazer uma composição. Nessa composição, temos aqui a melhor forma é esta, a composição automática, que é preparar em folhas todos os desenhos. Então temos aqui, pode-se preparar vigas, lintéis, muros, portanto, o que esta estrutura tenha, plantas que nos interessem, as plantas dos pisos, as coberturas, se for o caso, em folhas independentes, quer dizer que põe em cada desenho a sua folha independente, portanto, não mistura várias cotas do mesmo desenho, posso ligar ou desligar esta opção, e nas opções de desenho, o que é há aqui de muito importante a considerar? É na composição, qual é que é o tamanho do papel que vamos utilizar, por exemplo, vou fazer isto aqui em folhas, por exemplo, A1 horizontais, e também qual é que é a legenda. Posso ir buscar uma legenda própria, de CAD, como a pessoa tem, um DXF, e utilizá-la aqui no programa, sendo que o próprio programa permite personalizar a legenda, ou seja, ele pode preencher a legenda, qual é que é a escala dos desenhos, quem é que é o cliente, qual é que é a obra, qual é que é a descrição da folha, tudo isso pode ser feito aqui diretamente pelo programa e preencher a vossa legenda. O único cuidado que tem de ter na vossa legenda é pôr um retângulo fechado na zona em que querem que o programa insira informação. Por exemplo, tem lá uma zona da legenda que tem lá a escala. Nessa zona põem um retângulo fechado, inserem aqui no programa no Tricalc a indicação que ali sai a escala e automaticamente nos desenhos todos, naquele campo de espaço, sai lá então a escala desenhada. Vamos ver então o que é que foi feito, ver a composição, e temos aqui as folhas criadas, desenhos de vários planos, armaduras de cotas, portanto, das vigas, está aqui identificado o pórtico 3, pórtico 1, o quadro de pilares, os lintéis, o quadro de sapatas, portanto, vem todos os temas separadinhos e organizados nas folhas. Eu chamar aqui, por exemplo, a cota 600 e a cota 0, em termos de planta, aparece aqui então a representação desses pisos. O Tricalc faz logo a separação da armadura superior das lajes, a armadura inferior das lajes, a armadura de pulsamento, portanto, separa logo esses desenhos todos. Temos aqui, neste caso, duas plantas aqui metidas numa folha de papel. Agora, por exemplo, gostava de incluir aqui um pormenor construtivo. Podemos importar desenhos, ou seja, entre as várias funções que aqui estão de trabalho, uma delas será, por exemplo, importar desenhos. Eu posso ir buscar um pormenor construtivo que eu tenha meu, temos aqui muitos formatos de DLG, DXFs, imagens, fotografias, podem aqui utilizar aqui no vosso programa, no vosso projeto. Então vou aqui ao Tricalc. O Tricalc tem aqui uma pasta que se chama DXF, onde no manual de instruções, no manual de detalhes, tem lá a explicação de cada pormenor a que é que corresponde. E então temos aqui, por exemplo, um pormenor construtivo que eu posso aqui inserir, por exemplo, na folha. Indica a escala que quero e insiro aqui na folha. Pronto. Neste caso aqui, isto é um pormenor em DXF ou DWG e, portanto, aparece aqui o pormenor até, neste caso, que traz vários idiomas. Portanto, vem em layers separados. Portanto, não há problema nenhum. Basta chegar aqui, modificar os layers, e tudo o que é desenhos que vocês tragam de fora, mesmo aqui no Tricalc, podem ativar, desativar layers que não vos interessam. Neste caso, desliguei o texto castelhano, depois o contexto em português. Portanto, isto é um exemplo de um pormenor que foi feito com o Tricalc CAD. Portanto, o Tricalc CAD é um dos modos que o Tricalc tem que permite fazer até a edição de desenhos. Agora, tudo o que nós vimos no ecrã dá sempre para colocar no projeto final. Ou seja, um gráfico com menos refletores, uma deformada, uma visualização 3D, qualquer coisa que tenham visto no ecrã poderá interessar. Por exemplo, esta imagem a mostrar-me o piso, os pilares que arrancam, este pilar termina aqui, este também termina aqui, este termina, estes continuam. Este desenho poderá interessar-me, guardá-lo. Podemos aqui escolher nas opções de render qual é que é a qualidade em megapixels que queremos que este gráfico tenha. Por exemplo, quero 2 megapixels para este desenho. E vou mandar então guardar BMP. Então ele guarda-me esta imagem em formato BMP. E agora eu posso chegar à folha, composição, ver a composição, escolho a folha que eu quero e mando lá importar o correspondente desenho. Importar, neste caso aqui estamos a tratar de um BMP. Cá está ele. Está ali a pré-visualização. E vou inserir aqui, por exemplo, a escala 1:200. Vou pô-lo aqui. Pronto.
Isto fica indicador de que a representação do piso tem aqui a leitura 3D dos arranques e términos de cada elemento. Por exemplo, eu poderia interessar-me colocar aqui os pilares do piso. Assim, numa folha de papel teria as plantas, teria os pilares, o 3D, toda a informação de como é que se monta aquele piso. Até poderia separar isto por folhas e até tinha aqui as vigas do piso. Portanto, que é o que está aqui. Portanto, tenho aqui o desenho das vigas, tenho aqui o desenho do quadro de pilares. Portanto, neste caso, vou fazer essa opção. Vou mandar fazer isto, que é mandar fazer uma composição especial agora, uma segunda composição, em que vou organizar o quadro de pilares separado por cotas. Por exemplo, vou aqui fazer uma composição automática, escolho somente o quadro de pilares, só o quadro de pilares, e nas opções vou-lhe dizer que o quadro de pilares quer que ele venha por cotas e até homogeneizado por tipos, em que o programa diz logo pilar tipo 1, pilar tipo 2, pilar tipo 3, mando compor. Vou chamar esta composição P de pilares. Ok. Vamos lá então ver. Resultados, composição, ver. Vamos ver em simultâneo a folha das plantas mais a folha P do quadro de pilares. Ou seja, pus aqui em simultâneo no ecrã duas folhas. Podemos pôr até 10 folhas em simultâneo. Okay? Então tenho aqui os pilares de cada piso. Desta forma. Por exemplo, pegando aqui neste aqui. Este aqui são os pilares da cota 3 metros. Vou mover este desenho para esta folha. Pronto. Então estão aqui os pilares são para fazer neste piso. Neste piso, o que é para fazer? São 7 pilares destes, 3 destes, 2 destes, 1 destes, 1 destes e 1 destes. Bom, interessante. Mas falta-me aqui informação. Eu gostava de dar informação ao meu armador de ferro que ele soubesse como é que se cortam e dobram os varões. Então vem aqui. Os varões arrancam na cota 3 metros e fazem aqui, este aqui faz continuidade mais 1,6 m. Este aqui, não, este faz aqui dobragem. Este faz dobragem. Mesmo assim eu gostava de uma tabela de armaduras. Uma tabela em que o programa dissesse, são para fazer tantos varões com este corte e dobragem, tantos varões com este corte e dobragem. Ou seja, algo assim. O que se chama a isso a tabela de armaduras. Ou seja, a tabela de armaduras vamos ativá-la. Tem de ser ativada antes. Tinha de ter ativado antes para este elemento. Okay. E porquê? Porque o programa faz só uma tabela para a folha toda. Não faz uma tabela de desenho a desenho. Mas eu posso mostrar aqui nos desenhos. Ou seja, se eu tiver aqui numa folha de papel tiver 5 vigas, ele não vai fazer 5 tabelas de armaduras. Vai fazer uma tabela de armaduras para as 5 vigas. Se eu porventura tirar uma viga de uma das folhas, ele automaticamente tira da tabela as armaduras que correspondem a essa viga e passa para a folha seguinte onde elas ficaram. E já agora só uma informação. Ele quando diz aqui tipo 1 são 7 pilares, se eu for ver à planta, modificar aqui as opções dessa planta, para lhe ativar essa representação, texto com o tipo de pilar, ligo isto. Podia ter ligado isto logo por defeito, para que ficasse logo em todas as plantas isto marcado, mas o programa diz logo. Pilar 5 leva um pilar tipo 8. Pilar 9 leva um tipo 14. Este aqui, o 10, também leva um tipo 14 também. Ou seja, este pilar aqui é igual a este. Portanto, cada pilar tem sempre uma identificação única e depois tem o tipo de armadura que pode ser repetido por vários. Okay? Para finalizar então esta parte de armaduras, mostro só então esta parte final, que era o que eu estava a dizer, dos quadros de varões. Portanto, tem resultados, armaduras, opções. Se ativarem aqui o desenhar as tabelas de armaduras, o que vai acontecer é que, quando estão a ver os desenhos das peças, poderá ser-vos logo lá desenhado as tabelas de fabricação, ou seja, cá estão, as tabelas com a execução de elementos. E atenção que o Tricalc faz isto não é só para pilares e vigas, faz isto para toda a estrutura, paredes, muros, lajes, tudo. O programa faz a identificação das quantidades, diâmetros, cortes, dobragens, desenho, as quantidades, tudo isto está feito. Obviamente também sabem que o Tricalc também gera as medições de toda a estrutura e permite exportação para gesto, saliente para verem o vídeo da sessão anterior em que se foi esse tema abordado. Portanto, isto é possível ser preparado elementos para todas as obras. E é esta tabela que eu estava a dizer que, se porventura tiver várias vigas numa folha só, o programa faz só uma tabela única e se houver varões repetidos, só os desenha uma vez, só os representa uma vez, ou seja, faz logo tudo isso organizado. Muito bem, assim terminamos então esta explicação, terminamos os nossos 60 minutos, já passámos até um bocadinho, também perdemos um bocadinho de tempo inicial com a questão do som.
Portanto, terminamos então a sessão relativamente à questão de representação de armaduras e cálculo de armaduras. Fica agora aberto então o canal para os colegas que queiram então colocar as perguntas para esclarecimento.